Oi, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo novamente no meu canal. Se você não está chegando agora, Deus te abençoe e fique por aqui porque a gente tem vídeos todos os dias. E esse é um compromisso que eu tô fazendo comigo de fazer vídeo todos os dias, tá bom? Então, se você quiser, se você puder, assine aí, subscribe and já tô no inglês já. E assine o sininho aí pra poder tá ligado quando os vídeos estiverem prontos, tá bom? Gente, hoje eu queria falar sobre os seus princípios. Os princípios não são negociáveis, então seus princípios não são negociáveis. Quando me vem à mente falar sobre princípios, a gente pode encontrar várias coisas que condiz sobre nossos princípios, né? Como pessoa, como seres humanos, como uma mulher cristã e como irmã, como filha, como esposa, né? Para quem é esposa, como namorada, como noiva, como amiga também. A gente tem vários princípios dentro dos nossos relacionamentos. E a gente tem a tendência de mudar os nossos princípios para se encaixar no meio ambiente em que a gente está, ou no meio ao nosso redor, né? Então, quando esse ponto de que você precisa mudar os seus princípios para se encaixar, isso quer dizer que você não está fazendo o que é correto, porque você está se anulando os seus princípios, aquilo que você acredita, para poder deixar ou com que certa pessoa entre na sua vida ou certa coisa aconteça dentro daquilo que a vida está lhe conduzindo, né? Então, quando os nossos princípios são negociáveis, então não são princípios verdadeiros, então não são princípios que estão firmados, então não são princípios que a gente diria que são realmente princípios, né? Digamos, por exemplo, eu sou uma pessoa generosa. Esse é um princípio meu que eu acredito que é bom para eu levar para a vida, para ensinar para os meus filhos, para uma próxima geração, porque é um princípio bom. É um princípio em que não sou eu saio ganhando, sendo generosa, né? A generosidade abrange várias coisas. Você pode ser generosa dando dinheiro, você pode ser generosa doando seu tempo para ouvir certas pessoas, sendo uma boa ouvinte, companheira, amiga. A generosidade é um limbo grande, né? Que você pode entender da maneira que você consiga ajudar os outros e também a si mesma, né? Então, quando essa parte sua envolve ter que negociar no sentido de você ter que parar de ser generosa em termos de, por exemplo, tô num relacionamento. E esse parceiro meu começa a dizer que ele não acredita em ser muito generoso, porque quando você é muito generoso, as pessoas têm tendência de passar a perna, e você tem que parar de ser muito generosa, porque as pessoas não são boas. A gente sabe que nem todo mundo é uma flor que se cheira, isso é verdade. Mas a gente não precisa parar de ser generosa quando a gente sabe que certas pessoas são umas serpentes, vamos dizer assim, né? Em que requisito? Tem um exemplo que eu peguei muito assim na Bíblia, que se fala sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. O senhor da vinha saiu de manhã cedo, na primeira hora, né? E aí encontrou, chamou pessoas, falou, vai lá trabalhar na minha vinha, blá blá blá, que eu vou te pagar 1 denário. Aí as pessoas foram. Depois, mais tarde, saiu de novo, era por volta das 9 da manhã, encontrou mais pessoas, mais homens na rua, e falou, por que vocês estão aqui? Por que vocês não foram trabalhar? Vão lá e eu vou pagar pra vocês também. Mas ele não falou especificamente. Para essas duas pessoas, ele falou, né, o valor que ele iria pagar. E ele foi fazendo isso durante o dia. No meio-dia ele encontrou pessoas também. Aí depois ele foi de novo por volta das 3 da tarde, encontrou pessoas também. Aí no finalzinho da tarde ele encontrou mais pessoas e mandou eles ir trabalhar. No final das contas, o que aconteceu? No final das contas, para pagar a conta, o senhor da vinha mandou chamar os trabalhadores. Assim, quando eles chegaram à presença do senhor da vinha,
ele começou a pagar os últimos. Ele deu os últimos que chegaram por volta das 5 da tarde, pagou um denário para eles. Mas só que essas pessoas que chegaram por último, ele não falou quanto que seria pago. Ele pagou um denário para todos, tanto para os últimos e quanto para aqueles que chegaram pela manhã e trabalharam o dia todo. E daí, os que começaram a trabalhar primeiro começaram a murmurar. Começaram a falar mal do senhor da vinha. Mas por que você fez isso? Como que você pode comparar-nos a nós, a essas pessoas que chegaram agora, sendo que a gente está aqui desde manhã trabalhando e aí você pagou o mesmo valor que todo mundo? Não é possível, isso não tá certo. E daí o senhor da vinha olhou para eles e falou assim: vocês querem me julgar e dizer o que é certo a se fazer só porque eu chamei vocês manhã para trabalhar aqui de manhã cedo, vocês trabalharam a manhã toda. E por esses últimos trabalhadores que chegaram no final da tarde, eu paguei o mesmo valor que vocês. Vocês estão dizendo que eu não tô sabendo julgar e não tô sabendo pagar, sendo que o dinheiro é meu e sendo que vocês trabalharam para mim. Não é que eu não tô pagando menos, não é que eu tô pagando mais. Não paguei mais a ninguém, eu paguei o mesmo valor. Então, a questão desses trabalhadores é que eles olharam para o senhor da vinha e falaram: cara, não é possível que ele vai pagar os mesmos que chegaram agora, o mesmo valor que a gente. Não faz sentido. Até porque a gente tá aqui o dia todo, a gente suou, a gente passou calor, a gente tá aqui, mas tipo assim, não faz sentido. Aí o senhor da vinha falou: cara, vocês vão julgar o meu princípio, aquilo que eu acredito ser um princípio, só porque vocês não estão se sentindo eu digo que nesse sentido eles se sentiram desrespeitados, né? Ou se sentiram, cara, já que ele vai pagou o mesmo, então a gente vai lá reclamar e ele pode nos dar um valor a mais, porque a gente está trabalhando aqui a mais. Então o que eu quero trazer aqui é o seguinte: não deixe que as circunstâncias façam com que os seus princípios sejam negociáveis. Os seus princípios não são negociáveis. Tenha princípios inegociáveis. Porque quando você tem princípios inegociáveis, você consegue manter-se firme naquilo que você acredita, naquilo que você vê que é bom e condiz com o que você crê. Porque independentemente do que as pessoas dizerem, você vai levar a, né, tipo, qual é a palavra? A peito e o punha o que você acredita, porque você acredita que aquilo é o princípio que você acredita. Mas uma coisa que é verdade é que muitas pessoas se apegam a princípios irrazoáveis, a princípios que não são bons, a princípios que ferem o próximo, a princípios que enchem o ego das pessoas. Não estou dizendo que você não pode olhar para pautas dos outros e entender a circunstância dessas pessoas. O senhor da vinha poderia olhar para eles e falar: cara, vocês trabalharam o dia todo e tudo mais. Mas uma coisa que ele falou interessante foi: cara, vocês aceitaram e concordaram trabalhar por um denário. Se vocês aceitaram trabalhar por um denário, é o valor que vocês vão receber. E os outros homens, eu chamei eles para trabalhar e eu, do meu princípio de ser generoso, eu quero pagar eles o mesmo valor, porque eles trabalharam para mim, independentemente do horário em que eles vieram. Eu acho justo pagar eles esse valor. Então, pessoas que têm a tendência de mudar os seus princípios para se encaixar e serem vistos como bonzinhos ou como se encaixar no meu ambiente, essas pessoas facilmente podem cair. Essas pessoas facilmente podem se perder. Podem, aquele ditado que fala, Maria vai com as outras. Daí a pessoa não tem base, não tem princípio. Então, quando você é firme num princípio, mas uma coisa que você precisa saber e ter em mente é saber ouvir. Saber ouvir o que as pessoas têm a dizer e saber estudar o que as pessoas disseram e saber colocar dentro daquilo que você acredita. Digamos que você tem que ser mente aberta. Mente aberta para ouvir, mente aberta para entender e mente aberta para julgar e ver. Tá, isso condiz com meus princípios? Foge do que eu acredito? Sim. Se sim, então cai fora.
Senão, você tem o poder, né, a agilidade de fazer converter a circunstância por bem de todos, né? Ninguém sai prejudicado. Então, que nessa tarde você possa entender o poder de ter princípios não negociáveis. Os seus princípios não são negociáveis. Os seus princípios são inegociáveis. Então, tenha isso em mente, que qualquer coisa que surge na vida, você sempre coloca na balança, né? Toda gente precisa colocar na balança, né? Tipo assim, tá, isso daqui, e aí? Isso aqui, e aí? Entendeu? É um equilíbrio, sabe? O equilíbrio da vida, o equilíbrio de tudo. Então, que você possa entender que não negocie os seus princípios, pois eles podem te afundar, caso você pense em fazer isso. Tchau, tchau!